Se você está começando a estudar um pouco sobre isso agora, o ideal é que você entenda o que é um oráculo, né? De onde isso começou, de onde veio, por quê, como ele funciona. E quando a gente procura buscar a história humana, a história do desenvolvimento humano, onde as primeiras manifestações da arte oracular surgiram, a gente começa a perceber que o ser humano, desde os primórdios, ele tentou antever situações. E a visão de mundo que os povos antigos tinham em relação à própria vida em si era muito diferente do que a maioria das pessoas tem hoje. Então, por exemplo, os povos pagãos, os povos da antiguidade e até um período anterior, eles tinham muito aquela questão de estar muito ligados à natureza, né? Eles não tinham aquela tecnologia que a gente tem hoje, eles não tinham conhecimento científico sobre como a natureza funciona, dos fenômenos naturais. Por isso que a gente vê tantos panteões antigos de diferentes divindades, cada divindade relacionada a algum fenômeno natural. Então você tem divindades do trovão, da chuva, dos mares, da colheita, divindades do amor, divindades da prosperidade. Você tem sempre diversas divindades e outros seres mitológicos relacionados não só à natureza, como aos aspectos da vida em si, relacionados aos astros, relacionados à passagem do tempo. Então, tudo que o ser humano via lá atrás, ele entendia como mágico, como divino, porque ele não entendia muito bem como as coisas funcionavam. O conhecimento sobre o funcionamento do universo era muito restrito. Se a gente parar para olhar de pertinho, ainda é até hoje, né? Nós temos muitos estudos aí, muitas teses, nós temos a física quântica, nós temos as ciências exatas, nós temos várias coisas que tentam estudar, descrever e ampliar o conhecimento em relação a isso, mas o ser humano ainda sabe muito pouco. E lá atrás, menos ainda, né? Então tudo era muito mágico. Sem falar que os seres humanos daquela época também, eles viam muito mais tudo como vivo. Então, para eles, o piso era vivo, os minérios eram vivos, os cristais eram vivos. E existia uma energia, uma vibração que formava uma grande teia ligando todas as coisas. Então, cada ser humano, cada animal, cada partícula nada mais é do que uma célula de um grande todo, né? Um conceito que a gente volta a estudar na atualidade, que ficou um pouco escondido aí, um pouco esquecido por um tempo. Hoje se fala muito mais sobre o holismo, né? Eles não davam esse nome lá atrás, eles chamavam tudo de magia, para eles tudo era mágico, tudo era vivo, e a energia, tudo era perpetuado por alguma força, né? Uma energia e tudo mais. E aí, como eles não tinham muito conhecimento, eles traziam muito para essa parte da religiosidade e da magia, porque eram coisas muito similares, muito próximas, né? Para os antigos, isso e vários povos, tá? Celtas, germânicos, gregos, egípcios, sumérios, enfim, por aí vai. O ser humano, ele via tudo como vivo, ele via as coisas relacionadas a divindades, principalmente fatores que ele não tinha controle. Lembrando que esses povos antigos, quando a gente fala em paganismo, os povos pagãos eram povos do campo. Por quê? Porque a religiosidade deles era pautada nos ciclos naturais, né? Ciclo solar, né? As mudanças na fase da lua e tudo mais. Não tem nada a ver com aquele conceito que se criou de que paganismo é uma coisa do mal, que cultua demônios. Não é nada disso. Os povos pagãos cultuavam a natureza. Eles identificavam e atribuíam divindades para fenômenos da natureza. Eles não sabem o que é Satã, eles nunca acreditaram em Satã. Para eles isso não fazia o menor sentido. O que eles acreditavam é que a natureza tinha um lado bom e um lado ruim da coisa, né? Ela pode ser uma mãe que te acolhe, te dá os frutos, te traz abundância, ou ela pode ser severíssima, né? Quando ela traz furacões, tempestades, terremotos, quando o frio é muito intenso e a colheita não progride e pessoas e animais morrem de fome em alto inverno, é isso que eles entendiam. Então, por exemplo, se eu sou naquela época, né? Eu sou uma pessoa que eu estou preocupada com o inverno. Nós somos uma família, um clã, preocupado com o inverno ser muito severo. E eu acredito que existem divindades que controlam as forças da natureza e as estações. O que eu vou fazer? Rituais religiosos que me coloquem em contato com essas divindades para conseguir a empatia dessas divindades para que elas me ajudem para que o inverno não seja muito rigoroso. Né? Daí surgiram os rituais de sacrifício, né? Que para eles era uma outra coisa. Às vezes você ofertar uma maçã, fazer uma oferenda com uma maçã, por exemplo, para eles já era sacrifício, porque a ideia de sacrifício que eles tinham estava muito mais relacionada à questão da troca, você dar algo que é importante. É uma pena que muitas das civilizações antigas levaram o sacrifício
A ideia do sacrifício é algo muito extremo, né, de matança mesmo, isso aconteceu muito. Mas hoje em dia a gente tem todo um estudo em relação a isso e a gente precisa entender o contexto em que essas pessoas viviam e o porquê elas faziam isso, né? Então, dentre todos esses cultos, essas práticas religiosas que para eles eram muito relacionadas à magia, porque magia para eles era algo do dia a dia, você se conectar com essas forças, com as forças da natureza, com outros seres, com divindades, realizar procedimentos que hoje a gente chama de energéticos, para eles era algo natural, eles tinham várias crendices e várias coisas. Então, dentre muitas coisas e vários tipos de cultos e práticas que foram criadas por esses povos, estava também a arte oracular. Por quê? Porque o ser humano ele entendia que ele não tinha muito controle sobre as coisas, né? Então, se você tem um povo que está para ir para a guerra, eles tentavam de alguma maneira prever as possibilidades de sucesso. Então, daí surgiram várias formas de oráculo, né? Você tinha aquelas adivinhações mais xamânicas, em que se observava o movimento dos pássaros, o vento, e se atribuía símbolos para cada acontecimento, para cada sinal que a natureza trazia. E você tinha, de repente, a tentativa de comunicação com seres do astral, né? Ou desencarnados, ou espíritos da natureza, para conseguir algum tipo de mensagem. Com o passar do tempo, essas formas oraculares foram ficando cada vez mais complexas. Passou-se a ter também ferramentas, a se desenvolver ferramentas para ter esse trabalho de comunicação com o outro lado. Então, quando a gente pensa, a gente procura a etimologia da palavra adivinhação. Adivinhação vem do latim divinare, que significa algo como divino, literalmente. Por quê? Porque essas pessoas acreditavam que quando se abria um oráculo, seja ele qual for, você estava entrando em contato com uma divindade ou divindades, a fim de conseguir uma mensagem, uma orientação e até uma previsão do que está por vir. Né? Que como na questão da guerra, por exemplo, de se entrar em contato com uma divindade para falar, olha, a gente está indo para a guerra, mas assim, quais são as chances da gente, né, sair vivo dali, da gente sobreviver e do nosso clã ter sucesso nessa empreitada, né? Isso era muito comum. E oráculo por si só, ela vem da palavra oráculum, também do latim, que significa anúncio divino e está relacionada também a oro, que significa pleitar ou rezar. Então, quer dizer, a gente entende que para eles, magia, né, o contato com forças sobrenaturais, que eles viam como naturais, religiosidade e espiritualidade e adivinhação eram coisas muito ligadas, né? Por isso também que existe muito misticismo por trás disso, tá? A gente vai falar também sobre essa questão do misticismo na arte oracular, até onde a coisa é mística, até onde a coisa é um pouco mais científica, se é que a gente pode dizer assim. Então existia isso, né? Essa ideia de que você consultar um oráculo é o mesmo que consultar as divindades ou exercer a divindade. Por quê? Porque lá atrás também a palavra oráculo ela era usada para definir a pessoa que está atendendo, que está trazendo as mensagens. Ela era usada para definir, às vezes, a própria mensagem ou até mesmo o local. Quem nunca ouviu falar em oráculo de Delfos, né? E isso exemplifica bem como era entendida esse termo oráculo. Ele poderia significar a pessoa, a mensagem ou o local onde essas mensagens eram recebidas. Já hoje, na atualidade, não. Quando a gente fala sobre oráculo, geralmente a gente acaba usando essa palavra para identificar a ferramenta que está sendo usada, que no caso pode ser o tarô, as runas, a borra de café, a leitura de mãos, o baralho cigano, enfim, as ferramentas que você usa para conseguir algum tipo de mensagem, algum tipo de orientação ou ter acesso a informações que até então estão ocultas, né? E por conta disso a gente escuta muito se falar em oraculista, né? É um termo contemporâneo também, a partir do momento que você usa oráculo para identificar as ferramentas, as pessoas que passam a trabalhar com as ferramentas passam a ser chamadas de oraculista. E é isso que você vai aprender como funciona essa arte, né? De você usar uma ferramenta para você identificar uma situação, trazer informações que estão no subconsciente da outra pessoa, muito mais, às vezes, até como uma forma de terapia, né? E você também fazer uma previsão do que está por vir, porque se a gente entende que toda ação tem uma reação, se você tem acesso a informações do passado, você consegue traçar uma linha do que aconteceu no passado para moldar o presente, né? O que está acontecendo hoje.
A mesma coisa se você analisa o presente, o oráculo te dá um possível resultado daquilo no futuro, né? De acordo com a energia de como as coisas estão vibrando e dos caminhos que estão sendo construídos desde agora. Bom, então agora que você já sabe mais sobre a origem desses oráculos e do porquê eles foram criados, aproveita para assistir a continuação desse vídeo, onde você entende melhor como eles funcionam na prática, no dia a dia, principalmente se você está começando a estudar essa arte agora.